Estava olhando durante todo o tempo que estava aqui e descobri que eu não conheço talvez 70% dos irmãos que estão aqui. Isso é uma alegria muito grande, que mostra que a igreja está crescendo. Mostra que a Igreja das Graças continua sendo aquela igreja que eu conheci, aquela igreja que vi nascer, aquela igreja que está louvando ao Senhor com todo entusiasmo. Eu já fui proibido de fazer algumas coisas na vida e tenho obedecido, eu sou obediente, como subir escadas e andar mais do que 50 metros e algumas coisas dessa natureza. Mas a cardiologista não me proibiu ainda de ter emoções, que seria muito difícil, né? Mas eu imagino que se fossem 2 noites seguidas nas graças, eu não aguentaria. Tem muita história aqui, tem muita coisa que nos faz lembrar os 18 anos vividos aqui nesta igreja, não como pastor diretamente todo esse tempo, mas eu vi a igreja nascer na noite de 1º de janeiro de 1974. Eu estava lá naquele terracinho da casa de Dona Carmen e do presbítero Erasmo, e de lá para cá tenho acompanhado a história da igreja em todos os detalhes, e eu creio que praticamente eu tenho notícias da Igreja das Graças todos os dias, através de uma lista que nós temos aí, e que é muito gostoso saber o que acontece. Quando por algum motivo eu estou em casa e não vou para a igreja aos domingos, eu sintonizo o culto aqui e a alegria de rever os irmãos e tentar identificar os mais antigos é muito grande. Por isso que eu diria que hoje é impossível não lembrar de tantas coisas gostosas. E além disso, eu vejo também, dentre os irmãos, eu contei ainda agora, vi 8 casais que eu celebrei o casamento. E foi a Igreja das Graças que me inspirou nessa área de celebrar casamentos. E hoje em dia, acho que quando eu cheguei aqui, como pastor, eu estava fazendo meu 11º casamento. Daí fiz uns 15 aqui ou mais, e hoje já estou no 203, do 103º casamento. Recentemente eu fiz o casamento às 20 horas, e no caminho de volta para casa, era noutra cidade, um colega chamou e disse: olha, eu estou em possibilidade de fazer um casamento amanhã às 10 horas da manhã, será que o senhor pode fazer? Então, em menos de 12 horas, eu fiz 2 casamentos, que foi uma alegria muito grande. Não gosto porque eu não conhecia os noivos, então é muito difícil a gente fazer um casamento quando não conhece, mas depois a gente entrou em contato e tudo bem. E também crianças que eu batizei, é muito gostoso, porque eu vejo hoje já casados, já com filhos, aí vai mostrando que os cabelos brancos não são enfeites, né? São realmente o peso dos anos. Portanto, é comum a gente dizer, mas eu queria repetir, é muito gostoso estar com vocês. Do culto das 4h30, eu conhecia 6 pessoas apenas. Então, a igreja está crescendo e nós queremos dar os parabéns. Com muita alegria, eu e Lucila passamos junto de vocês esses dias, ontem e hoje. Ontem encontrei muita gente daqui, lá no Parraxaxá, foi muito gostoso o encontro. E hoje, vendo vocês aqui à noite, então são momentos muito animados. Além das pessoas que estão aqui de outras áreas, que eu já vi gente da Encruzilhada, gente da Madalena, gente da Primeira Igreja, tem pessoas queridas que nós já visitamos hoje à tarde, que estão aqui também. Então, a alegria interior, a emoção é muito grande. Obrigado a Deus por ter me convidado para vir mais uma vez. Já batizei o Daniel, hoje batizei o Rafael. Então, será que eles vão ter mais? Que eu quero batizar mais, hein? Eu queria dizer alguma coisa diretamente para a igreja e indiretamente para cada um de nós. O texto e o sermão serve também para cada um de nós, a começar em mim. É apenas um versículo da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Carta de Paulo à igreja de Filipos, os Filipenses, capítulo 4, apenas o versículo 4. Eu vou ler uma vez sozinho, depois todos nós leremos juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos.
Leamos juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Os comentaristas desta epístola gostam de afirmar, e eu concordo com eles, que é uma das cartas mais bonitas do apóstolo Paulo. É uma carta doce, é uma carta onde aparece no mínimo 18 vezes a palavra alegria e seus correspondentes. Alegrai-vos, regozijai-vos, alegre-se. Depois, uma hora, leia em casa como é plena do sentido da alegria nesta carta do apóstolo Paulo. Ele estava escrevendo para a primeira igreja que surgiu, fundada por ele, na Europa. Até então as igrejas estavam muito perto ali daquela região de Jerusalém, aos arredores. Ele havia viajado de navio para abrir outras igrejas, mas não tinha sido aberta ainda uma igreja na Europa. E Filipos ficava numa posição estratégia, porque era a cidade que servia de ligação entre o Oriente e o Ocidente. Filipos era um grande porto e uma grande cidade onde passava muita gente para tratar de assuntos comerciais. Com isso, a igreja cresceu, com o apóstolo Paulo trabalhando, e ela teve uma característica muito boa, que era a característica de ter o coração aberto para cooperar com o missionário que era seu amigo e que fundou a igreja. Paulo esteve doente durante algum tempo e a igreja de Filipos levantou uma coleta que ajudou o apóstolo tremendamente. Numa outra hora, ele estava preso e a igreja mandou também algumas ofertas para ele, e ele mandou um amigo seu, Epafrodito, para agradecer a igreja e para dizer que já bastava a oferta, porque ele estava recebendo muita coisa e era muito agradecido. Epafrodito adoeceu, não pôde dizer o que pretendia a igreja, e a igreja também cooperou com a enfermidade de Epafrodito para que ele ficasse bom. Logo, era uma igreja assim muito amorosa. Muitas vezes me perguntam a respeito por que eu me engano no púlpito, mesmo depois de 16 anos fora do Recife. Eu digo, olha, aqui nas graças a gente tem... O pessoal não entende, né? Mas é que graças entrou em mim de um jeito. Já fui pastor de outras igrejas depois de ter passado por aqui, mas de vez em quando eu me traio dizendo, olha, aqui nas graças a gente precisa... Aí eu digo, não, aqui na E. Carvalho, que é a igreja onde estou hoje, então é porque a característica da igreja que eu conheço é uma igreja alegre, é uma igreja que recebe bem, é uma igreja bonita. Cada um de vocês não tem a oportunidade gostosa de estar aqui e olhar para o rosto de todos os irmãos. Nós que estamos aqui no púlpito podemos olhar, uns mais bonitos do que outros, mas não dá para achar ninguém feio, porque a igreja das graças é bonita, graciosa e acolhedora. Mas o apóstolo Paulo nos recomenda para nós sermos alegres. Gosto muito de dizer que as afirmações bíblicas, e eu diria que a maioria, se não todas, do apóstolo Paulo, estão no que eu chamava, quando eu estudava, no verbo ou no tempo imperativo. O apóstolo Paulo, escrevendo bondosamente para a igreja, ele não diz assim, olha, gosto muito de vocês, conheço vocês, então seria muito bom que a igreja de Filipos e os filipenses fossem pessoas alegres. Não, ele não diz isso. Ele dá uma ordem. E como todos nós cremos, não é que achamos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se Paulo escreveu isso, é uma ordem divina. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Um dia eu estava conversando com alguém a respeito desse texto,
E a pessoa perguntou: quer dizer que é para a gente fazer o jogo do contente, como fazia aquela jovem Poliana, de um clássico dos anos 50 e 60? Poliana fazia que todas as coisas parecessem boas, alegres, contentes. Eu disse: não, não é bem assim não. Quando a gente vai olhar para a carta com olhos de pesquisador, quando a gente vai descobrir o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa ordem dele, alegrai-vos, ele não está fazendo o jogo do contente. Ele está dizendo que é uma ordem do Senhor para que nós sejamos alegres. A alegria desse versículo não é uma opção. Quando nós lemos uma ordem: alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria é um fruto do Espírito. Alegria é algo especial que deve viver intimamente na vida do cristão. Há um versículo que eu digo sempre que é dos mais difíceis para a gente entender. Por mais que eu tente, eu não posso dar uma explicação plena a respeito do entendimento do versículo. De vez em quando, às vezes meses depois, anos depois, a gente vai confirmar, por experiência de cada um, a veracidade do versículo. Claro, se está na Bíblia, a gente não pode duvidar, mas a gente não percebe de imediato. É aquele que está em Romanos 8, 28, quando diz: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Você perde um filho, então você pode recitar esse versículo. Você foi despedido do emprego e pode citar esse versículo como sendo uma verdade para você. Não é fácil. Mas se você vai lendo o contexto, se você vai lembrando dessa ordem de Paulo, que é para a gente estar alegre em toda e qualquer situação. Se você tiver um pouquinho de calma e se você mantiver uma união com o Senhor, você vai descobrir, você vai sentir que foi muito difícil esse período para mim. Eu não esperava uma aprovação tão grande, mas você vai sentir, não sei quando depois, que o Senhor o abençoou nessa hora. Há um pregador da TV que de vez em quando ele relembra para a gente, dizendo que o Senhor não nos livra, acho que todo mundo já decorou, das crises, mas livra nas crises. E se você prestar atenção, você vai ver, faz uma lembrança aí, uma retrospectiva, vai ver que o Senhor já livrou você, já livrou a mim de muitas crises, de muitas dificuldades. Às vezes demorou, mas durante aquele período, desde que a gente exerça a comunhão com o Senhor, Ele nos livra, Ele nos conforta, Ele nos abençoa. Eu, Lucila e um jovem chamado Edson, lá de São Paulo, estamos orando muito ao Senhor. E essa vida de comunhão com o Senhor é muito difícil, a gente tem de cada dia pedir para estar mais junto dEle, porque há uma criança que está com apenas 2 semanas, filha de um casal que eu casei em outubro, novembro do ano passado, que nasceu com algumas veias e artérias incompletas. Então ele nasceu há 1 semana, 3 dias depois fez uma operação no coração, e agora está aquela expectativa para ver a evolução do crescimento e da reação dessa criança. E os pais pediram que fosse feito o casamento por um pastor, mas em nenhuma hora eles tiveram qualquer contato com a igreja evangélica. Sabe, aquelas pessoas que de vez em quando pensam num pastor dirigindo o culto, fazendo uma oração, uma espécie de amuleto. Então eles pediram que o casamento fosse feito por um pastor e eu fui lá. E desses meses de novembro para cá, e logo depois que a moça ficou grávida e o menino já apresentou dificuldades, nós temos orado muito e mandado mensagens. E o bom é que o rapaz, a moça ainda não, já disse: pastor, eu sei que o Senhor está na direção, eu tenho fé que o Gabriel será a nossa eterna alegria. Mas a gente fica pensando: e se o Gabriel morrer? Quer que eu, Lucila e o Edson vamos
buscar forças para consolar esse pai. Mas a gente tem que se revestir das palavras do Senhor, quando diz: a alegria tem de estar permanentemente no seu coração. Não é fácil falar isso para uma pessoa que não tem Cristo dando alegria na sua vida. Há um tempo atrás eu fiz um estudo sobre o moto da mocidade. E ele começa dizendo: alegre na esperança. Depois vem forte da fé, dentro de casa do amor, unidos do trabalho. E eu fui pesquisar, porque o autor já morreu, o que era que ele queria dizer com alegre na esperança. E conversando com a irmã dele, ela disse: olha, eu lembro que ele falava muito que a nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança é Cristo. E por isso ele vivia alegre. Eu disse: é realmente. A nossa alegria, a nossa esperança não é algo do futuro, não é algo para muito distante, é para já. Nós temos esperança no sentido de certeza de que o Senhor Jesus preenche a nossa vida, nos dá alegria e nos impulsiona para viver. Eu gostaria também de afirmar que a alegria que o apóstolo Paulo nos ordena aqui é uma alegria que ela é ultra circunstancial. Não depende das circunstâncias para que nós estejamos alegres. Ele não diz assim: alegrai-vos sempre do Senhor, dependendo de como esteja a sua vida. Alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos se tudo estiver bem com você. Não, ele não dá nenhuma brecha para a gente dizer: e se estiver acontecendo isso comigo, é para eu ser alegre? Sim. É difícil? É. No momento de luto, então, é muito difícil. No momento de dor, no momento de perda de trabalho, é muito difícil. Mas ela transcende a circunstância, transcende o momento, transcende as dificuldades da nossa vida. Eu gosto muito de um pastor que é meu amigo, se chama Osmar, de que quando a gente vai ouvi-lo, de vez em quando a gente dá uma fugidinha da nossa igreja para ouvi-lo, porque a gente fica ruminando, no bom sentido, o sermão dele durante toda a semana. Ele diz algumas coisas que a gente fica: puxa, olha, o pastor Osmar está mexendo com a vida da gente, está mexendo com o coração da gente. Então hoje, longe de ser parecido com ele, ele é muito melhor, excelente, eu queria deixar duas preocupações na sua vida. Esse versículo é muito fácil de decorar: alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é fácil de isso ser uma verdade para a nossa vida, mas eu queria deixá-lo inquieto, para durante um tempo aí você dizer: puxa vida, será que eu posso ser alegre mesmo como a Bíblia manda? Será que eu posso ser alegre no momento que eu estou passando? O pastor Jesus falou aquilo lá, mas não sabe a dificuldade que eu estou vivendo. Eu não sei, mas o Senhor Jesus sabe. E essa alegria é uma alegria cristocêntrica, é uma alegria que tem de estar baseada, descansada no Senhor Jesus. Eu acho difícil obedecer esse versículo, mas eu tenho de me apegar que quem me promove, quem me produz, quem me enche, quem me transborda de alegria, não é o que está ao redor. É o Senhor Jesus, a quem eu aprendi a amar, quem eu aprendi a seguir, quem me deu o maior presente de todos os tempos, que foi a salvação. Se você apreende esse lado de uma ordem cristocêntrica, de estar alegre, você passa a sentir que não é tão difícil fazer isso. E você junta outros versículos e você vai fazendo um estudo, dizendo: que gostoso, eu tinha passado por isso aí e estava só rindo, porque eu pensei que estar alegre é rir, mas não. Estar alegre é sentir a segurança no coração
que o Senhor Jesus está com você em todo o tempo. Por isso, meu desejo é que você se incomode, que você se preocupe, que você se inquiete para descobrir cada dia mais que é importante obedecer às ordens do Senhor, mesmo sem entendê-la de imediato, mas orando e conversando com Ele. Senhor, a ordem é tua, para eu me alegrar cada dia mais. Eu queria sentir isso ao longo do tempo, na minha próxima visita às graças, ver mais rostos bonitos do que hoje, estão bonitos, mas eu queria ver mais ainda com sorriso nos lábios, ver pessoas que transbordam essa alegria interior, porque têm estudado esse versículo, imaginando de que maneira o Senhor Jesus vai operar na minha vida e na sua vida, tornando realidade. Eu posso estar alegre, porque a minha esperança é o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe.